Vamos então para a questão de número 3. É uma questão bem grande, nós temos um total de 6 questões. Então ele nos diz que os clorofluorcarbonos, CFC, foram usados como refrigerantes por algum tempo. No início dos anos 70, cientistas encontraram evidências que, quando na estratosfera, as moléculas de CFC, ao serem bombardeadas por luz ultravioleta, liberam cloro atômico que interfere no processo de manutenção da camada de ozônio. Por este motivo, os CFC foram substituídos. É que nós temos a referência. Naturalmente, o ozônio pode se decompor segundo o mecanismo 1, iniciado pela radiação ultravioleta. Então temos aqui o mecanismo 1, o O3 se decompõe em oxigênio e O2. Depois nós temos o O3 reagindo com o oxigênio atômico, formando duas moléculas de O2. O mecanismo 2 da decomposição de ozônio em presença de cloro atômico, que acelera o processo, é esse daqui, no mecanismo 2. Nós temos o cloro, ele reage com O3, forma o ClO mais O2. O ClO, por sua vez, captura o oxigênio radicalar, formamos então cloro atômico de novo e O2, e esse cloro atômico volta e reage de novo com O3. Então, questão A, qual é a função do cloro atômico nesse mecanismo? O cloro atômico age como catalisador. Como que eu sei disso? Porque ele é adicionado no meio reacional, ele entra na reação, depois ele é regenerado, e depois ele volta de novo para o início da reação, reage mais uma vez e é regenerado. Esse efeito cíclico é característico de um catalisador. Ele entra, reage, depois ele é recuperado, ele volta de novo e vai repetindo esse ciclo milhares de vezes. Então o papel do cloro atômico aqui é um catalisador. Questão B. Esboce em um mesmo gráfico de energia no eixo vertical, ficou meio estranho, esboçar no mesmo gráfico, onde o eixo vertical é o eixo de energia e caminho de reação no eixo horizontal, uma curva para a reação que ocorre no mecanismo 1 e no mecanismo 2. Assuma que a primeira reação de cada mecanismo é muito mais lenta que a segunda. Deixe claro no gráfico qual mecanismo possui maior energia de ativação e o número de etapas de cada mecanismo. Então vamos lá. Temos aqui um eixo de energia por caminho de reação. No caso do primeiro mecanismo é esse. Notem que nós temos duas etapas. Então, a primeira etapa seria a conversão do O3 em oxigênio atômico e molecular, e depois o oxigênio atômico acaba reagindo com ozônio, formando o oxigênio molecular. Então, é uma reação em duas etapas, onde a primeira etapa é a etapa lenta. Então, se é a etapa lenta, significa que a energia de ativação, nesse caso, é maior do que a energia de ativação da outra reação. Então, o gráfico padrão, na verdade, um gráfico esboçado seria mais ou menos isso. Aqui nós temos os reagentes, temos a primeira reação com a maior energia de ativação, aqui formamos um intermediário, a energia do intermediário tem que ser maior do que a dos reagentes, depois nós temos uma outra reação, portanto, uma outra energia de ativação, e com isso nós formamos os produtos. No mecanismo 2, nós temos também uma reação ocorrendo em duas etapas, só que agora o cloro age como catalisador. E a característica de um catalisador é exatamente diminuir a energia de ativação. Então nós temos um gráfico parecido, com duas etapas, porém a energia de ativação é menor nas duas situações. Então aqui nós temos a energia de ativação bem menor, por causa da presença de um catalisador, temos aqui a primeira reação, temos a formação de um intermediário, e a segunda reação também eu posso pressupor que a energia de ativação seja menor. Essa diferença de níveis entre reagentes e produtos acaba sendo um pouco subjetiva. Por quê? Aqui o nosso reagente é uma molécula, é o O3. Aqui nós temos o cloro mais o O3. Então a energia total desse sistema é maior do que essa, porque nós temos o O3 mais energia associada ao cloro. Então o patamar dos reagentes aqui é maior. No caso dos produtos, aqui nós temos O2 mais O2. E aqui nós temos Cl mais O2. Eu estou assumindo que a energia do Cl, do cloro radicalar, seja uma energia menor do que do oxigênio, porque simplesmente aqui eu tenho um átomo e aqui eu tenho dois átomos. Seria uma questão de energia total. Não dá para ter certeza a relação entre esses patamares, mas com certeza o patamar da energia de ativação vai ser menor porque nós temos uma reação catalisada. Com isso, então, vamos para a questão C. Forneça a fórmula estrutural, a geometria e diga se o ozônio é polar ou apolar. A fórmula estrutural do ozônio é essa daqui.
Mais especificamente, aqui nós temos 2 pares de elétrons, aqui nós temos 3 pares e aqui nós temos um par de elétrons não ligante. Na verdade, eu tenho 3 átomos de oxigênio, cada um com 6 elétrons na camada de valência. Então, eu vou ter um total de 18 elétrons. Na configuração que eu montei aqui, eu vou ter 2 elétrons para essa ligação oxigênio-oxigênio e 4 elétrons para essa ligação dupla. Então, eu vou ter que subtrair daqui 6 elétrons. Vou ter um total de 12 elétrons a serem distribuídos. Então, eu coloquei aqui 3 pares, aqui 2 pares e aqui um par, totalizando 6 pares. Cada átomo de oxigênio com essa configuração tem, na verdade, 8 elétrons. Então, essa daqui é a estrutura de Lewis mais adequada. Isso aqui, inclusive, pode fazer ressonância com uma outra estrutura de Lewis. Aqui nós temos uma ligação dupla e aqui uma ligação simples. Porém, ele não pede as estruturas de ressonância. Na hora de determinar a fórmula estrutural, ou a estrutura e a geometria, vamos contar a quantidade de pares não ligantes, ou a quantidade, na verdade, de elétrons no átomo central. Então, o oxigênio aqui ele apresenta uma região eletrônica, 2, 3 regiões, porque a ligação dupla conta como se fosse uma. Então, se ele tem 3 estruturas eletrônicas, ele apresenta um arranjo eletrônico trigonal. Só que, nesse caso, uma das regiões é um par não ligante. Então, nós temos uma geometria que nós chamamos de angular. Essa geometria angular é derivada de um arranjo eletrônico trigonal, onde uma das posições é ocupada por um par não ligante. Então, a fórmula estrutural é essa e a geometria é geometria angular. E, obviamente, se ele tem essa geometria angular, ele vai ser polar. Vamos agora para a questão D. Comparando ozônio e dioxigênio, qual terá o menor valor de ponto de ebulição? Ora, o ozônio é polar, o dioxigênio é apolar. Então, eu espero que uma molécula polar tenha um maior ponto de ebulição. Afinal, a interação é mais forte do que quando comparado com moléculas apolares com a massa ali parecida, né? No caso aqui, a massa do ozônio vai ser maior, porém ela acaba sendo equivalente à massa do dioxigênio. Então, já que o ozônio é polar, eu espero que ele apresente o maior ponto de ebulição. Fizemos o item D, vamos então para o item E. Os átomos livres de oxigênio e cloro podem absorver fótons de luz solar. Normalmente, quando o fóton possui alta energia, ele é capaz de ionizar o átomo ao remover um elétron de valência que é ejetado com certa velocidade. Pela conservação de energia, a energia do fóton é convertida na energia necessária para a ionização e o restante é transformado em energia cinética para o elétron. Quando átomos de cloro e oxigênio absorvem um fóton de mesma energia e um elétron de valência é removido, qual libera um elétron com maior velocidade? Então, basicamente, aqui nós estamos falando no conceito de energia de ionização. E energia de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron. E nós sabemos que a energia de ionização do cloro é menor que a energia de ionização do oxigênio. Basicamente porque o oxigênio ele está um período acima, tem um raio menor, e isso acaba fazendo com que a sua carga nuclear efetiva seja mais eficiente. Então, a energia de ionização do oxigênio é maior, vai ser mais difícil retirar um elétron do oxigênio do que do cloro. Então, o cloro tem energia de ionização menor. Por questões de conservação de energia, nós temos que a energia do fóton vai ser igual a energia de ionização mais a energia cinética. Se o cloro apresenta uma energia de ionização menor e a energia do fóton é constante nos dois casos, para manter isso aqui constante, no caso do cloro, a energia cinética vai ser maior. Então, podemos escrever que a energia cinética do cloro vai ser maior do que a energia cinética do oxigênio. Ficou claro? Eu vou gastar menos energia para retirar o elétron do cloro, consequentemente, esse excesso de energia, ou esse crédito em energia, vamos dizer assim, vai ser convertido em energia cinética para esse elétron. Então, a energia cinética do elétron do cloro vai ser maior. Aqui ele pergunta qual libera o elétron com maior velocidade, então vai ser o cloro que vai liberar o elétron com maior velocidade. Fizemos o item E, vamos para o item F. Outro exemplo conhecido de alotropia, além do ozônio e de oxigênio, é o exemplo do fósforo branco e do fósforo vermelho. O fósforo branco é constituído de moléculas de P4 tetraédricas com ângulos de ligação de 60 graus. Aqui nós temos a estrutura do P4. Considerando a hibridização dos átomos de fósforo, qual seria o ângulo ideal aproximado de ligação
e como isso explica a elevada reatividade deste alótropo. Então, no caso aqui, o fósforo ele apresenta a hibridização sp3. Isso porque ele vai estar fazendo 3 ligações. Notem, cada átomo de fósforo faz 3 ligações e ele tem um par de elétrons não ligante. Então aqui nós temos um arranjo tetraédrico, a hibridização vai ser sp3. Nesse caso nós temos um tetraedro e o ângulo médio de ligação é 109,5 graus. Na verdade, essa já é a estrutura de um tetraedro. E se eu tenho, na verdade, a estrutura de um tetraedro, o ângulo ideal é 109,5 graus. Só que aqui diz que o ângulo de ligação é 60 graus. É muito menor do que o ângulo ideal. Isso vai gerar uma coisa que nós chamamos de tensão angular. Por isso que a molécula de P4 é muito reativa, porque o ângulo deveria ser 109,5 graus, mas na verdade é 60. Ela está muito tensionada. E estando muito tensionada, ela se rompe com muita facilidade. Isso explica a elevada reatividade do P4. Com isso, então, pessoal, nós finalizamos esse vídeo e mais ainda finalizamos a sequência de 3 vídeos da prova de segunda fase da EM2. O próximo vídeo vai tratar, então, da prova de segunda fase da EM3, da prova aplicada aos alunos do 3º ano do ensino médio.